Pessoal, está gravando então? Boa noite a todos, né? Estamos aí na aula de Direito Empresarial do sexto semestre B do dia 19 de agosto. E vamos dar então início à nossa matéria de hoje, né? E para isso, então, eu gostaria de compartilhar a tela com vocês, né? Então, compartilhando aí, né, a tela, um arquivo do Word, que vai ser nosso roteiro de aulas, e depois, quando esse roteiro tiver mais completinho aí, eu vou disponibilizá-lo também no nosso site do OneDrive, para que todos tenham acesso a esse roteiro, né? Bom, pessoal, então a gente está começando aí a nossa matéria propriamente dita, né, que é a teoria da empresa, né? E a primeira coisa que é importante notar é uma questão de nomenclatura dentro do direito empresarial, né? Uma questão de nomenclatura dentro do direito empresarial. Por quê? Porque na origem o direito empresarial ele não se chamava direito empresarial, ele se chamava, na verdade, direito comercial, né? Direito comercial. E, em razão da sua evolução histórica normativa, é que mais recentemente ele veio a ser chamado de direito empresarial. Agora, pessoal, a matéria em si, ela não foi modificada, né? Ela não foi modificada. Então, a gente modificou o nome em razão da evolução histórica e normativa. A gente vai estudar essa evolução histórica e normativa, né? Mas a matéria em si, o conteúdo, a abrangência, ela não foi modificada. Então, tanto faz aí, né, o direito comercial ou o direito empresarial, né? Porém, após o Código Civil de 2002, portanto, de 2002 para cá, recomenda-se fortemente, né, que se utilize a nomenclatura direito empresarial, né? Agora, pessoal, se vocês notarem, existem vários livros, né, doutrina aí muito substanciosa que ainda mantém o nome direito comercial, né? Então, por isso que eu estou dizendo, recomenda-se fortemente, porque se tem doutrinador que usa, né, quem sou eu para falar que não? Mas deem preferência aí o nome direito empresarial. De 2002 para cá, do Código Civil de 2002 para cá, deem preferência aí ao nome direito empresarial. Bom, pessoal, e quando a gente começa uma matéria nova, né, uma disciplina nova, um instituto jurídico novo, é de bom tom que, na verdade, a gente inicie pelo conceito. Né? E qual que é o conceito do então chamado direito comercial e atualmente chamado direito empresarial? O direito comercial, o direito empresarial é o conjunto de normas jurídicas, né? Vamos completar aqui, fica melhor. Conjunto de normas jurídicas que regula a atividade econômica privada na busca do lucro, né? Então, conjunto de normas jurídicas que regula a atividade econômica privada na busca do lucro. Pessoal, todo direito é um conjunto de normas jurídicas, né? O direito civil é um conjunto de normas jurídicas, o direito penal, o direito processual, são conjuntos de normas jurídicas. Então, até aí, novidade nenhuma. Agora, a novidade começa aqui, ó, que regula a atividade econômica privada. Gente, o direito empresarial, ele atua, portanto, entre os entes privados, né? As empresas, então, são entes privados. E o que é, no conceito mais básico possível, ente privado? Simples, tudo que não for público, tudo que não for público. Então, na verdade, o direito empresarial, ele atua aí entre uma empresa e outra, né? Principalmente, né, com ótica aí, as relações econômicas, né, que são as atividades que são realizadas buscando sempre lucro. Né? A finalidade maior, então, do direito empresarial é a busca do lucro. Então, atua aí entre entes privados, né? Entre entes privados, que é tudo menos o Estado, né? Na busca do lucro. Pessoal, e é essa ideia, então, que vai diferenciar, por exemplo, o direito empresarial do direito tributário, né? O direito tributário, ele não regula a atividade econômica, né? E ele não é algo privado.
Não, o direito tributário, ele até atua junto às empresas, e não só empresas, né? As pessoas físicas, naturais, né? E não empresárias aí. Mas o direito tributário, ele atua para fins de arrecadar dinheiro para o Estado, né? Arrecadar dinheiro para o Estado. E se tem um Estado aí no meio, tem um ente público, então não tem nada a ver propriamente com direito empresarial. Né? Então, não confundam direito empresarial com direito tributário, porque o direito empresarial ele não tem Estado aqui, ele é só entre particulares, em negócios particulares visando o lucro. E é essa ideia também que vai diferenciar o direito empresarial do direito econômico, né? Não confundam aí direito empresarial com direito econômico. O direito econômico é o conjunto de normas usadas pelo Estado para fins de controle da economia. Então, a gente tem regras sobre taxa de juros na economia, regras sobre incentivos na economia, né? Regras, então, sobre política econômica. Isso é direito econômico, não tem nada a ver com direito empresarial. Né? Então, não confundam. Enquanto o direito empresarial regula a empresa em si ou entre outras empresas, sempre entes particulares, né? O direito econômico ele atua aí na política pública, né? Nas regras que o Estado tem para controlar a economia. Né? Então, também não tem nada a ver aí. Né? Então, vamos fazer uma observação aqui, gente. Vamos completar aqui. Olha só. Enquanto direito empresarial é inerentemente privado, por que inerentemente privado? Regula a empresa em si, internamente, ou então a relação entre empresas, sempre privadas. Né? Sempre privadas. O direito tributário e o direito econômico, o direito tributário e o direito econômico não são privados, pois se relacionam ao Estado. Pessoal, se não for falar, tentem deixar o microfone desligado, né, para não atrapalhar, não tirar a concentração da gente, que senão eu acho que vocês vão falar alguma coisa, né? Então, evitem aí de ligar o microfone se não forem falar. Né? Eu já coloquei mudo aqui de todos, né? Mas tentem observar esse detalhe do microfone aí, fazendo favor, senão atrapalha bastante. Então, enquanto o direito empresarial é inerentemente privado, regula a empresa em si, internamente, ou então a relação entre empresas privadas, o direito tributário e o direito econômico não são privados, pois se relacionam com o Estado. De que forma? Olha só, o direito tributário é a forma que o Estado tem de cobrar, né, tributos, dentre eles impostos, taxas e vários outros tributos aí, né, dos entes particulares. E o direito econômico é o conjunto de normas, que o Estado se utiliza para controlar a própria economia. Então, gente, vejam aí, direito empresarial não se confunde com direito tributário e também não se confunde com direito econômico. Direito empresarial é privado, só entre empresas, enquanto direito tributário e direito econômico são direitos públicos, que se referem, então, respectivamente, à forma do Estado cobrar ou, então, à forma do Estado controlar a economia. Né? Então, tomem cuidado
são coisas absolutamente diferentes. Pessoal, e desse conceito, então, a gente extrai sempre a finalidade maior do direito empresarial, né? O direito empresarial, ele trabalha sempre com a busca do lucro, né? O objetivo maior, a finalidade maior do direito empresarial é facilitar, é maximizar a busca do lucro. Bom, pessoal, depois, então, do conceito, a gente precisa estudar um pouquinho sobre a natureza do direito empresarial. E a gente já comentou, né? O direito empresarial aí, ele tem natureza de direito privado, porque ele rege a relação entre particulares, né? Sempre entre particulares. Não tem Estado aqui, é sempre relação entre particulares aí. Pessoal, e o direito privado? O direito privado, ele é composto por dois ramos do direito. Um que vocês já estão estudando desde o primeiro ano do curso, né? Já faz um tempinho aí, né? Já faz um tempinho, que é o direito civil, E o outro ramo, né, do direito privado, que nós vamos estudar, então, a partir de agora, é o direito empresarial. Então, quando a gente fala, então, em direito privado, nós temos dois ramos do direito internamente ao direito privado. Direito privado se refere a dois ramos do direito. De um lado, o direito civil e, de outro lado, o direito empresarial. Pessoal, e essa soma aí entre civil e empresarial, a gente costuma chamar de civil com E. Então, tomem cuidado. Civil com I é diferente de civil com E ao final aí. Civil com I é só o direito civil. Não está se referindo ao direito empresarial. É só direito civil. Agora, quando a gente, então, fala civil, aí é mais abrangente. O civil, ele se refere ao direito civil e também ao direito empresarial. Civil é o somatório do direito civil e do direito empresarial, né? Então, tomem cuidado aí, né? Veja que é uma letrinha que, na verdade, muda tudo, né? É uma letrinha só que, na verdade, muda tudo. Então, civil, para a gente, é sinônimo de direito privado, que é composto, então, pelo direito civil e pelo direito empresarial. Bom, pessoal, e a partir de agora, então, nós vamos dar sequência à matéria, mas eu já vou adiantar para vocês qual é a finalidade maior da nossa aula de hoje, do nosso encontro de hoje. É conseguir, dentro do direito privado, dentro das relações privadas, dentro da relação entre particulares, conseguir dividir bem o que é direito civil do que é direito empresarial. Então, daqui para frente, tenham essa ideia na mente, né? Porque tudo que a gente vai falar a partir de agora vai ser construído para que a gente, então, possa diferenciar dentro do direito privado o que é direito civil e o que é direito empresarial. Bom, pessoal, e para conseguir fazer essa diferenciação do que é direito civil, do que é direito empresarial, a gente precisa estudar, na verdade, a origem do próprio direito empresarial. Agora, como eu disse para vocês, né, na origem a gente não usava a terminologia de direito empresarial, a gente usava a terminologia de direito comercial. Mas, pessoal, é a mesma coisa, né? Direito empresarial é a evolução do direito comercial. Então, né, não deixa de ser também a origem do próprio direito empresarial também. Então, vamos lá, estudando a origem do direito comercial, né, a origem do direito empresarial. Pessoal, o direito empresarial, né, o direito comercial, o direito empresarial, que a gente conhece hoje, ele surgiu aí no final da Idade Média, né? E o marco histórico, o momento histórico de nascimento aí, né, o que levou ao nascimento do direito comercial, do direito empresarial, foram as cruzadas.
foram as cruzadas, no final da Idade Média, né? Que foram movimentos aí populares, né, ocorridos na Europa, em que uma grande massa populacional se deslocou para a Terra Santa, né? Se deslocou para a Terra Santa. E a partir desses movimentos aí é que a gente consegue, então, identificar o nascimento do direito comercial, do direito empresarial. O que significa dizer que até as cruzadas não existia direito comercial, não existia direito empresarial, não existia um conjunto de normas específico para relações econômicas. Não havia um conjunto de normas específico para relações econômicas. Tudo, na verdade, tudo que dizia respeito a particulares, na verdade, era regido pelo direito civil. Até esse momento histórico, o direito civil era o direito privado. Só tinha direito civil dentro do direito privado. Todas as relações que não tinham o Estado eram sempre e só regidas pelo direito civil, né? Então veja que até então o direito civil era soberano. Pessoal, só que com as cruzadas, começou a surgir novas atividades econômicas, né? Principalmente o comércio. E o direito civil, ele começou a se mostrar insuficiente para regrar essas novas relações econômicas. Os comerciantes, né, os comerciantes surgidos, eles tinham anseio de tantas normas novas, né, de tanta facilitação para esse comércio, que o direito civil não deu mais conta. O direito civil não foi mais suficiente para regrar essas relações econômicas, dada a velocidade aí que os comerciantes tinham e queriam, né, para suas relações econômicas. Gente, tempo é dinheiro, né? E por isso, então, né, o direito civil, ele acabou se tornando insuficiente e ele foi, então, meio que deixado de lado aí pelos comerciantes e os comerciantes passaram a desenvolver um novo conjunto de normas jurídicas. E esse novo conjunto, sim, específico para relações econômicas, né? Específico para facilitar essas relações econômicas, né? E ao facilitar essas relações econômicas, né, aumentar aí a potencialidade de lucro, que é o que todo comerciante, todo empresário quer. E esse novo conjunto de normas, né, específico para as relações econômicas, para potencializar o lucro, né, o que ficou então conhecido como direito comercial, direito empresarial. Bom, pessoal, e feita essa ideia inicial, né, que o direito empresarial, que o direito comercial, que o direito empresarial, ele surgiu após o direito civil e em razão de uma insuficiência normativa do próprio direito civil, a gente pode contar a historinha, então, do direito empresarial. Vamos contar agora a historinha do direito empresarial. Então, senta que lá vem história, né? Senta que lá vem história. Olha só, na época do Império Romano, que é muito anterior à Idade Média, né? O Império Romano ele está na Idade Antiga, não havia direito comercial, não havia direito empresarial, era só direito civil. E, pessoal, na época do Império Romano, só direito civil para tudo, inclusive para relações econômicas, era mais que suficiente. O Império Romano tinha direito civil e estava satisfeito, não precisava de mais nada. E por quê? Porque o Império Romano ele foi gigantesco. Na verdade, todo mundo conhecido à época estava sob a égide do Império Romano, né? Toda a Europa, todo o norte da África, né? E também aí o Oriente Médio, né? Um grande pedaço aí do Oriente Médio, né? Que a gente chama de Oriente Próximo, que hoje está ali Israel, né? A Judéia, né? A faixa de Gaza, né? Tudo ali era Império Romano. Tanto né, que ali na região da Judéia, né,
o governador da Judéia, que foi o Pôncio Pilatos, é que teria dado a ordem aí de crucificação do Jesus Cristo, né? Isso prova que o Império Romano estava até ali, né, distante aí de Roma, dominando toda a região do mundo conhecido até então. Pessoal, e o Império Romano, na verdade, era um estado só, né? Era um estado único aí. E com isso, havia padronização dentro do Império Romano. Porque se era um estado só, todo mundo falava a mesma língua. Se era um estado só, todo mundo estava sujeito às mesmas normas jurídicas. Se era um estado só, todo mundo estava sujeito ao mesmo sistema de pesos e medidas. E se era um estado só, todo mundo estava sujeito à mesma moeda. E essa padronização de língua, de normas jurídicas, né, de pesos e medidas e moeda, era excelente para o comércio, porque, na verdade, não importava o local do comerciante ou a origem do comerciante, né? Ele, na prática, conseguiria comercializar com qualquer um, em qualquer lugar dentro do Império Romano. Não importa se ele era do norte da África, ele poderia comercializar com um comprador, por exemplo, ou com outro comerciante lá no norte da Inglaterra, lá na Escócia, porque tudo era Império Romano. Então, tanto no norte da África quanto no norte aí da Inglaterra, todos eles falavam a mesma língua, todos eles tinham a mesma norma jurídica, todos eles tinham o mesmo peso e medida e todos eles tinham a mesma moeda. E isso, então, permitia livre comércio por todo o Império Romano, né? E esse é um dos motivos pelo apogeu do próprio Império Romano, né? Era possível, então, comercializar mercadorias em todos os cantos do mundo conhecido, dado a padronização do Império Romano. Só que isso teve um fim. Isso teve um fim. Por N motivos, né? Em razão de crises internas, né? Em razão aí das invasões bárbaras, e fato é que o Império Romano acabou se esfacelando. E com o esfacelamento do Império Romano, todo mundo conhecido, na verdade, foi dividido agora em pequenas propriedades rurais autônomas, que ficaram conhecidas como feudos. Feudos. E essa divisão, então, na Europa em feudos é que deu origem à Idade Média e ao feudalismo. Nessa época, pessoal, a verdade é que o comércio simplesmente deixou de existir. Com isso, né, com o esfacelamento do Império Romano e a divisão da Europa em pequenos feudos, dando origem à Idade Média e o feudalismo, a verdade é que o comércio simplesmente acabou, deixou de existir. E por quê, pessoal? Porque cada feudo era uma unidade autônoma, de modo que cada feudo, olha só, tinha sua própria língua e diferente dos demais. Cada feudo tinha a sua própria norma jurídica e diferente dos demais. Cada feudo tinha o seu próprio sistema de pesos e medidas e diferente dos demais. E cada feudo tinha a sua própria moeda e diferente dos demais. Nesse cenário de total fragmentação, de total falta de padronização, será que é fácil comercializar? Claro que não, claro que não, né? Por que não? Porque o comerciante de um feudo, ele até conseguia comercializar dentro do próprio feudo, mas ele não conseguia vender os seus produtos ou seus serviços para o feudo vizinho, porque eles não falavam a mesma língua, eles não tinham a mesma norma jurídica, então eles iam fazer contrato segundo a lei do feudo A ou do feudo B, sei lá. E se eventualmente conseguisse fazer contrato e desse algum problema, quem ia julgar? O Poder Judiciário do feudo A, com base na lei do feudo A, ou o Poder Judiciário do feudo B, com base no feudo B? Sei lá. Então era mais fácil resolver na base da porrada, né? Ou não comercializava ou resolvia na base da porrada. Então, na verdade, não tinha uma solução aí, nem para o contrato, nem para a solução de conflitos havidos, né?
E também, pessoal, o comerciante ia tentar comercializar em outro feudo. Ele, comerciante, trabalhava no sistema métrico, então ele vendia tecidos por metro. Só que o outro feudo trabalhava no sistema imperial e vendia tecidos por pés, por polegadas. Meu, quantos metros dá uma polegada? Ou quantas polegadas dá um metro? Sei lá. Quando eu descobri, eu já não preciso mais do tecido, eu já não vou mais comprar o tecido, né? E hoje não, e na época não tinha celular, não tinha internet, não tinha aplicativos de conversão, né? E a maioria das pessoas eram analfabetas aí. Então, que jeito que vai converter? Sei lá, né? E também, pessoal, cada feudo tinha sua moeda. Então, o comerciante de um feudo chegava para o outro e falava assim, ó, tá vendo esse produto aqui? Eu cobro 1 dracon por ele. O comerciante do outro feudo, que não sabe quanto vale 1 dracon, porque no feudo dele a moeda é o franco, ele vai ficar olhando para o comerciante e falar, 1 dracon? Isso é caro ou é barato? Sei lá, que eu não sei quanto que vale o dracon. Agora, eu não vou comprar, porque eu só vou comprar se eu estiver pagando barato. Eu não quero comprar alguma coisa pagando caro. Então, ó, deixa quieto, mano. Aí, né? Não vai ter negócio aí, não vai ter negócio. E então, na prática, a Europa inteira esfacelada em pequenos feudos, sem padronização entre um feudo e outro, sem comunicação de um feudo e outro, simplesmente não havia mais comércio, simplesmente não havia mais comércio. Pessoal, isso é muito inerente ao comércio, né? Para ilustrar, eu costumo contar uma história, né? Eu fui uma vez para o Paraguai, fui abastecer o carro, olhei na bomba lá, o preço estava em milhões. E aí, será que está barato o combustível aqui no Paraguai? Será que está caro? Se tiver barato, eu até tenho interesse em abastecer, vou até encher o tanque aqui. Agora, se tiver caro, larga a mão, eu abasteço lá no Brasil mesmo. E como que eu vou saber se está caro ou barato para eu me motivar a comprar ou não? Sabendo ou conseguindo, na verdade, fazer a conversão para um valor que eu conheça, que é o real, que é o dólar, né? Então, não dá para saber. E aí, então, eu fui obrigado, mas hoje a gente tem estrutura para isso, pegar o celular, pesquisar o valor do Guarani, né? Dividir aí aqueles milhões pelo valor do Guarani em real e descobrir o preço em real. Aí eu vi que estava barato, aí eu abasteci. Mas se eu não tivesse conseguido fazer essa conversão, eu não teria abastecido. Eu teria voltado ao Brasil sem abastecer. E aquele comerciante do Paraguai que estava oferecendo um produto de qualidade a um preço muito inferior ao praticado no Brasil, iria perder eu de consumidor. Ia perder outro brasileiro, e outro brasileiro, e outro brasileiro. Então ia perder um grande mercado consumidor se a gente não conseguisse fazer a conversão. Bom, pessoal, e essa situação não durou pouco, né? Infelizmente, essa situação não durou pouco. A Idade Média aí durou aproximadamente 1000 anos, né? E dado esse isolacionismo gerado, né? Ela ficou conhecida como Idade das Trevas. Até que chegou um determinado momento histórico em que a população da Europa estava muito grande e era necessário, então, dar um jeito de reduzir essa população. E a sacada foi o seguinte, vamos pegar o povo que está sobrando aqui na Europa e vamos mandar para conquistar a Terra Santa nos movimentos que ficaram conhecidos como cruzadas, né? Então, para fins de redução populacional, né, os feudos, os reis, pegaram a galera aí e mandou lá para a Terra Santa. Aí teve cruzada das crianças, né, como se a criança fosse lutar para conquistar alguma coisa. Cruzada dos mendigos, né, nem parava em pé como se fosse lutar para conquistar alguma coisa. Né? Cruzada das mulheres, aí conquista mesmo, né? Aí rebentou todo mundo ali, né? Todos os turcos otomanos, né, foram rebentados na cruzada das mulheres aí, né? Aí a coisa é feia mesmo, aí a coisa é brava, né? Enfim, né, a ideia então era levar essa população para a Europa, para a Terra Santa, e se morresse, beleza, está sobrando gente aqui na Europa, a gente precisa reduzir a população mesmo. Bom, e essa massa populacional, então,
começou a se deslocar da Europa em sentido à Terra Santa, né? E para isso, para chegar na Terra Santa, essa massa populacional foi passando por vários feudos e começou a perceber que em um determinado feudo sobrava um determinado produto e faltava outro. Enquanto em outro feudo, o que faltava no primeiro sobrava. E faltava o que sobrava no primeiro. Gente, é só ligar com B. Vamos pegar o que sobra em um e levar para o que está faltando. E vamos pegar o que está sobrando no outro feudo e vamos levar no que está faltando. E aí, então, todo mundo fica feliz, porque todo mundo passa a ter acesso a todos os produtos, e aquele que fizer essa movimentação dos produtos, claro, não vai fazer de graça. Vai cobrar money, vai cobrar dinheiro e vai aí ter um lucro interessante. Então, passa a ter interesse em comercializar entre feudos. Olha só. Mas para comercializar entre feudos, precisa de padronização, senão não comercializa. Bom, mas essa massa populacional das cruzadas continuou andando até que chegou na Terra Santa. E ao chegar na Terra Santa, verificou que existia lá uns produtos top de linha, chamado especiarias, né? Quando a gente fala hoje em especiaria, dá a impressão que é coisa de outro mundo. Aí, mas não, né, gente? Eram os temperos de hoje, né? Como a pimenta, né? Como o alecrim, né? Como a canela, como o cravo, né? E até o sal. Nem sal tinha na Europa. Nem sal tinha na Europa. E aí, então, esses comerciantes, né? Essa massa populacional das cruzadas ligou A com B. Pô, tá sobrando especiaria na Terra Santa. Isso nem existe na Europa, onde tem um monte de gente. Gente, vamos pegar a especiaria aqui da Terra Santa e vamos levar para a Europa. Aquele monte de gente na Europa lá vai comprar todas essas especiarias, vão ficar doidos por essas especiarias aí. E quem fizer esse transporte, quem fizer essa intermediação, quem fizer esse comércio, vai ganhar muita grana aí. Mas para isso precisa também de padronização. Então, diante desses fatos, né, originados aí pela cruzada, né, diante dessas ideias, na verdade, originadas pelas cruzadas, a galera das cruzadas voltou para a Europa e começou a pensar, tem um tesouro aqui, tem um tesouro, mas para a gente conseguir explorar esse tesouro, a gente precisa de padronização. Então, quer saber? Nós que queremos fazer o comércio, vamos criar essa padronização. Esquece os feudos. Nós mesmos, comerciantes que queremos comercializar, vamos criar essa padronização aí. E aí os comerciantes, então, se juntaram, né, em si ou entre si, formando aí as corporações de ofício ou as Hansas comerciais. As corporações de ofício ou as Hansas comerciais. E, pessoal, quem lembra aí das aulas de história, né, já deve, né, vai lembrar aí das corporações de ofício e as Hansas comerciais. São sinônimos, né, corporação de ofício ou Hansa comercial. E o que é isso? Nada mais é do que união de comerciantes. E aí os comerciantes das mesmas áreas começaram a se juntar e formando Hansas, então. Então, os tecelões se juntaram e formaram as Hansas dos tecelões, né? Os metalúrgicos se juntaram e formaram aí as Hansas dos metalúrgicos, né? PT, né? Tô brincando, né? Tô zoando, né? As Hansas dos metalúrgicos, né? Aí, pessoal, os vendedores de grãos se juntaram, os comerciantes de grão se juntaram e formaram as corporações de grãos, né? De vendedores de grão. E assim por diante foi formando as corporações aí. E, pessoal, essas corporações, ao juntar os comerciantes,
elas começaram a verificar as práticas desses próprios comerciantes e começaram aí a selecionar aquelas práticas comerciais que davam mais resultado. Nossa, o comerciante Zé vende pra caramba. Por que será que ele vende tanto? Vamos ver? Aí vai lá, estuda as práticas comerciais do comerciante Zé e vê por que ele vende bastante, descobre por que ele vende bastante e pega aquela técnica dele, que ele faz, e padroniza para todos. E aí todos os comerciantes daquela mesma corporação, daquela mesma rança, passam a seguir a mesma prática comercial, né? E com isso todos passam a conseguir vender bastante também, melhorando a vida de todos. E cada uma das ranças comerciais faz essa padronização aí de práticas comerciais. Pessoal, e é aí que nasce o nosso direito comercial. É a partir dessa padronização aí feita pelas corporações de ofício, pelas ranças comerciais, é que nasce o nosso direito comercial. Por quê? Porque a rança comercial, quando ela padroniza uma conduta, ela impõe aquela conduta para os comerciantes filiados. Ou seja, aquela conduta que é boa passa a ser obrigatório para todos eles. E o que é uma regra de conduta obrigatória? Nada mais é do que uma norma jurídica. Nada mais é do que uma norma jurídica. Dentro da corporação? Sim, dentro da corporação. Mas se impõe uma conduta, se é regra de conduta e é imposta, isso é uma regra jurídica, isso é uma norma jurídica aí. E, além disso, quando um comerciante descumpria aquela regra de conduta, não seguia aquela regra de conduta, a própria corporação de ofício, a rança comercial, punia ele. Punia ele. Pessoal, o que é isso? Ius puniendi, direito de punir. E também, pessoal, surgindo algum conflito entre comerciantes vinculados à mesma rança, à mesma corporação, a própria rança intervinha no conflito surgido e solucionava esse conflito. O que é isso? Jurisdição. Jurisdição. Então, a gente tem norma jurídica, a gente tem direito de punir e a gente tem jurisdição dentro da rança comercial. A soma de norma jurídica mais direito de punir mais jurisdição é direito, é ordenamento jurídico. Que ordenamento jurídico? Dos comerciantes. E esse ordenamento jurídico dos comerciantes, para fins de padronização de práticas comerciais, para fins de facilitação do comércio, para fins, então, de maximização de lucro, ficou conhecido como direito comercial. E essa, então, é a origem do direito comercial. Pessoal, só que não usou imediatamente o nome direito comercial, né? O nome que era dado a esse direito interno às ranças comerciais, às corporações de ofício, era lex mercatoria, né? Lex mercatoria. Lex é o termo em latim para lei e mercatoria é o termo em latim para do mercado, Então, o direito dos comerciantes, o direito interno às ranças eram as leis do mercado, né? As leis do mercado aí. Né? E essa, então, é a origem do direito comercial. A origem do direito comercial. Pessoal, então eu coloquei aqui, ó, no material, já está escritinho aí, que o direito comercial surgiu internamente às corporações de ofício, à medida que foram padronizadas práticas comerciais impositivas, que são as normas jurídicas, e passado a solucionar os conflitos surgidos entre os comerciantes, jurisdição. E direito nada mais é do que a norma jurídica, né, mais a jurisdição, que é o poder de aplicar a sanção, o poder de solucionar o conflito aí, né? E então nós estamos diante da origem do direito comercial. Pessoal, e esse direito comercial, olha que interessante. Olha que interessante. Ele surgiu à medida que os comerciantes precisavam
de práticas comerciais padronizadas, né, para poder comercializar. E à medida que esse direito comercial surgiu, padronizando as práticas comerciais, ele, na prática, conseguiu facilitar o comércio, conseguiu intensificar o comércio, né? E aí a galera ganhou dinheiro. Fala, oi, que bom, né? E aí, então, se está dando certo, em time que está dando certo, a galera aí começou a padronizar mais práticas comerciais, né? Criando mais direito comercial. E com mais práticas padronizadas, melhora o comércio, né? Intensificando o comércio aí. Formando, então, um círculo virtuoso, que ficou conhecido aí como relação tautológica do direito comercial. E para explicar, para ilustrar essa relação tautológica do direito comercial, olha só, eu fiz um esqueminha aqui na lousa, né? Acharam que iam ficar livres da minha letra, né? Já estavam aí falando, beleza, o Rodrigo não tem que escrever mais manuscrito, a gente não precisa ficar decifrando aqueles hieroglifos aí, né? Mas não, né? A lousa está aqui. Pessoal, olha a relação tautológica do direito comercial, né? O comércio aí, para ele poder ser exercido, para ele poder dar lucro, para ele ser realmente uma atividade econômica, ele precisa de padronização de práticas comerciais. E ao obter essa padronização de práticas comerciais, é que nasceu o direito comercial, é que nasceu o direito empresarial, padronizando então as práticas comerciais e facilitando o comércio. E ao facilitar o comércio, então, intensifica, né, o próprio comércio. E aí a galera do comércio ganha mais dinheiro e fala, isso aqui tá bom, hein? Isso aqui tá funcionando. Então vamos padronizar mais ainda. E aí então padroniza mais, cria novas normas jurídicas, intensificando, ampliando o direito comercial, o direito empresarial. E ao intensificar, ao ampliar o direito comercial, o direito empresarial, facilita ainda mais o comércio e isso intensifica, então, o comércio e a atividade econômica, criando justamente essa relação tautológica, né? E esse círculo virtuoso aí, o que levou, na verdade, ao desenvolvimento do próprio capitalismo, né? Então, é desse círculo virtuoso aí, é dessa relação tautológica do comércio com o direito comercial, com o direito empresarial, e do direito comercial, do direito empresarial para com o comércio, que surgiu todo o modo de produção capitalista aí até hoje, né? Então, nós, hoje, somos fruto dessa revolução tautológica que foi a criação do direito comercial, do direito empresarial. Pessoal, beleza essa ideia de relação tautológica aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade aí, fiquem à vontade. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então vamos continuar. Bom, pessoal, olha só. A partir dessa história, né, que eu contei para vocês, né, a partir dessa história que eu contei para vocês, é que a gente consegue finalmente fazer aquela divisão, né, aquela separação que eu havia proposto inicialmente para vocês, que era dentro do direito privado, separar o que era direito civil e o que era direito empresarial, direito comercial, direito empresarial, né? Então, a história, ela serve, então, para a gente conseguir separar dentro do direito privado o que é direito civil e o que é direito empresarial. Pessoal, evidentemente, eu não vou focar no direito civil, porque vocês já são aí cabeça branca, né, no direito civil. Vocês já trabalham direito civil aí, né, há bastante tempo. Então, a gente não vai focar no direito civil, mas a gente vai ter que comparar, então, as características desses dois ramos do direito comercial, do direito empresarial, com o direito civil, para conseguir, então, separar os dois, demarcar o que é cada um deles.
Bom, pessoal, então vamos lá estudar as características do direito comercial, as características do direito empresarial. E a partir dessas características, então, diferenciar o direito comercial e o direito empresarial do direito civil. Bom, pessoal, olha só. Primeira característica do direito comercial do direito empresarial. Como o direito comercial, como o direito empresarial, ele surgiu dentro de corporações de comerciantes que já comercializavam, visando padronizar práticas comerciais que já eram realizadas, a gente pode dizer que o direito comercial, que o direito empresarial, na verdade, ele surgiu dos usos e costumes dos próprios comerciantes. Não foi o Estado que criou o direito comercial, o direito empresarial, foram os próprios comerciantes. O direito comercial, o direito empresarial, ele advém dos usos e costumes dos próprios comerciantes. Pessoal, essa característica, ela se refere mais à origem do próprio direito comercial, do próprio direito empresarial. Hoje a gente já não vê mais isso, né? Hoje o direito comercial, o direito empresarial, as leis comerciais, as leis empresariais, elas vêm do Estado, né? É da mesma forma que o direito civil. Mas na origem, o direito comercial, o direito empresarial, ele veio dos usos e costumes dos empresários. Aí, né? Então, não foi uma criação do Estado, foi uma criação dos próprios comerciantes, dos próprios empresários. E é por isso, pessoal, que eu costumo dizer que o direito comercial, o direito empresarial, ele tem uma relação ascendente. Ele tem uma relação ascendente. Por quê? Ele veio do povo e depois é que ele foi para o Estado, né? Ele veio de baixo para cima. Ele veio de baixo para cima. Então, ele veio do povo e depois que ele foi para o Estado. Pessoal, isso é completamente diferente do direito civil. Isso é completamente diferente do direito civil. Por quê? Porque o direito civil, ele tem uma origem aí muito ligada a tradições religiosas, né? E a tradição religiosa, ela normalmente é imposta, né? A gente às vezes nem sabe por que está fazendo aquele ato religioso, mas faz, né? Ah, beleza, vou fazer. Nem sabe por quê, mas às vezes está fazendo. Porque lá atrás isso foi imposto e a finalidade acabou se perdendo, né? E essa origem religiosa aí, né, e essa imposição da origem religiosa acabou atingindo o próprio direito civil. Então, o direito civil, gente, ele não veio do povo, ele não veio de baixo, ao contrário, ele foi imposto inicialmente pela vinculação com a religião e depois pelo Estado. Então, ele tem uma relação, na verdade, descendente. Uma relação, na verdade, descendente. Ele vem de cima para baixo. Ele vem de cima para baixo, né? Ele é imposto. O povo aí não teve participação nenhuma, né? O povo já pegou as normas de direito civil todas prontas aí, né? Então, o direito civil, ele é imposto. Pessoal, essa é a ideia, né? E essa é a comparação, então, do direito comercial do direito civil nessa primeira característica. Para a gente terminar, só a observação em relação ao termo, né? O direito comercial, então, ele veio de baixo para cima a partir dos usos e costumes dos comerciantes, dos empresários. E essa ideia de um direito baseado em usos e costumes recebe o nome de direito consuetudinário, né? Direito consuetudinário. Então, na origem, o direito comercial, o direito empresarial é um direito consuetudinário, porque ele veio, então, das práticas comerciais dos próprios comerciantes. Bom, pessoal, segunda característica do direito comercial, do direito empresarial. O direito comercial, o direito empresarial é informalista, né? É um direito que não se pega em formalidade,
não se pega em formalidade. Pelo contrário, direito comercial, direito empresarial, ele não quer saber de formalidade. Ele não quer saber de burocracia. Por quê? Porque para o comerciante, o importante é comercializar, é produzir, é vender, né? E se ele, comerciante, tiver que praticar atos formais, tiver que se pautar por atos burocráticos, ele vai ter menos tempo para a sua atividade econômica. E menos tempo para a sua atividade econômica, menos dinheiro. E é por isso, pessoal, que o comerciante sempre fala: tempo é dinheiro. Time is money, né? Então, o comerciante não quer perder tempo com burocracia. O comerciante quer facilitação, né? Para que ele possa, então, exercer a sua atividade econômica aí, né? Então, o direito comercial é informalista. Pessoal, e isso até hoje, né? E o grande exemplo que a gente tem é a própria lei, né? Nossa, me fugiu o nome. A gente comentou na aula passada, de setembro, Lei da Liberdade Econômica, né? O grande exemplo é a Lei da Liberdade Econômica. A ideia por trás da Lei da Liberdade Econômica foi trazer uma facilitação, né, das atividades econômicas, foi reduzir a burocracia envolvendo as atividades econômicas. Outro exemplo moderno é a Lei do Simples, né? A Lei do Simples. Tudo bem que a Lei do Simples ela é mais tributária do que empresarial, mas ela não deixa de ser uma facilitação ao empresário, porque o empresário passa a recolher apenas um tributo, que é na forma do Simples, né? E em vez de ficar recolhendo um monte de tributo diferente, com um monte de guia diferente, né? Ele recolhe um só através do Simples Nacional. Então, há uma facilitação, uma redução da burocracia, uma facilitação aí para que ele possa se dedicar de fato às atividades econômicas, às atividades comerciais, às atividades empresariais. Bom, enquanto que, pessoal, o direito civil é um direito inerentemente formalista. O direito civil é um direito inerentemente formalista, né? E, pessoal, a gente tem vários exemplos aí, né, de atos de direito civil que são muito, né, muito formais. O grande exemplo é o casamento, né? O grande exemplo é o casamento. Então, a pessoa quer casar, né? Se fosse bom, seria rápido, né? Então, a prova que não é bom é que é demorado, que tem um monte de burocracia. Ela tem que ir no cartório, levar todos os documentos dela, né? Aí, para ver, né, que ela quer realmente aquilo lá, né? Todo mundo está vendo que ela está fazendo cagada, mas, né, para ver que ela quer realmente aquilo lá, tem que levar 2 testemunhas, aí todo mundo assina. Aí faz as proclamas para ver se não tem nenhum impedimento aí, né? E a pessoa torce por Deus para aparecer algum impedimento, mas não aparece, nunca aparece, porque ninguém lê edital, né? E aí espera o prazo do proclama, e aí depois, então, o tabelião de registro civil dá uma autorização para que o ente religioso possa realizar a cerimônia, né, religiosa com efeitos civis, e aí realiza a cerimônia, e ao término da cerimônia todo mundo assina, aí é obrigado a parar tudo e ler a ata. Aí o padre lê a ata, o pastor lê a ata, e qualquer ente religioso, né, é obrigado a ler a ata aí. Pessoal, a coisa é tão formal, que a lei chega ao pormenor de dizer que a porta tem que estar aberta. A porta do local de celebração tem que estar aberta para que qualquer pessoa possa entrar. E se não tiver aberta, se não tiver livre acesso, em tese tem nulidade do ato, né? E aí a gente mostra que espeto, né, que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu casei numa área aberta, eu casei num descampado. É muita burrice, né? Pelo amor de Deus, né? Manda trancar a porta e não, tonto vai lá e casa num gramado. Pelo amor de Deus, né? Então, o direito aí, o casamento é algo extremamente formal, né? Gente, olha outro ato do direito civil, tamanha formalidade, o testamento. O testamento, ele tem que ser escrito de próprio punho, e aí, ou então, se não escrito de próprio punho, se datilografado ou digitado e impresso
O testador, que é quem está fazendo o testamento, tem que circular a caneta, o que foi escrito, e assinar com a mesma caneta. E por que circular? Para provar que aquilo realmente é a ideia dele, é aquilo que ele queria aí. Gente, que é ato mais formal, né? Pelo amor de Deus. Outro ato formal, a compra e venda de um imóvel tem que ser feita por escritura pública. Então tem que ir no cartório de notas, levar toda a documentação do comprador, do vendedor e do próprio imóvel. Aí tem que lavrar a escritura pública. Aí a escritura pública tem que ser lida em voz alta pelo tabelião. Aí o tabelião lê em voz alta, se está todo mundo de acordo, é feito o pagamento, né, naquele ato ali, ou por um cheque, né, ou pelo TED aí o vendedor, né, o comprador, o vendedor, né, o vendedor liga para o banco e pergunta, o dinheiro caiu? Caiu. Aí todo mundo assina a escritura, aí pega a escritura, leva lá no cartório de registro de imóveis, aí registra no cartório de imóveis e aí adquiriu a propriedade. Quer coisa mais formal? Pessoal, se tivesse que fazer tudo isso para vender um carro, sabe quantos carros a concessionária de veículo ia conseguir vender? Pouquíssimos. Tão poucos que provavelmente ela nem conseguiria se manter em atividade aí. Ela provavelmente nem conseguiria se manter em atividade, né? E é por isso que a gente precisa ganhar celeridade. Gente, a gente vai numa concessionária de venda de veículo, né? E olha o carro, gostou? Você nem volta lá, você manda todos os documentos por WhatsApp para o vendedor faz tudo, você passa um TED para ele e ele fala, daqui dia seguinte o carro vai estar lavado, emplacado, você só vem pegar. Aí você vai lá pegar, né, tira uma fotinho com o carro embalado lá num laço, e aí você já vai embora, né? Já vai embora. Quer dizer, você foi, fez o test drive, gostou, mandou o documento por WhatsApp e no dia seguinte você vai buscar o carro, né? E ainda ganha uma foto né, na concessionária aí com um laço todo bonitão aí, né? Gente, muito mais rápido, muito mais fácil, porque time is money, né? Tempo é dinheiro. Então, o direito empresarial, ele quer a todo tempo acabar com essas burocracias, com esse formalismo aí, porque, né, cada tempo perdido com burocracia é negócio deixado de ser realizado, né? Pessoal, é claro que essa ideia de informalidade do direito empresarial, ela acabou se perdendo um pouco também, né? Não pensem agora que o direito empresarial de hoje, ele é informal, faz do jeito que quiser. Não, né? Ele é relativamente burocrático também, né? Mas ainda assim, a gente consegue vislumbrar atos que visam a redução de burocracia. A lei, né, da liberdade econômica, o Simples Nacional, né? Então, há sim uma tendência dentro do direito empresarial de redução de burocracia, de redução de formalidade. Bom, pessoal, a terceira característica do direito empresarial é a onerosidade. Por quê? Porque tudo que o comerciante faz, tudo que o empresário faz, é sempre visando lucro, né? O comerciante, o empresário, ele não faz nada de graça, né? Tudo que ele faz é visando lucro. Por exemplo, foi lá na concessionária, comprou o carro, né? E aí o comerciante vai lá, embala o carro na hora da entrega, num laço gigante, gastando dinheiro para fazer aquele laço, não é à toa. É porque o consumidor, o comprador tonto, vai tirar foto e vai postar na rede social. E aí ele vai ganhar uma publicidade gratuita, né? O laço fica muito mais barato do que a pagar aí as empresas de merchan, né? Então, é uma propaganda de graça aí, né? Uma propaganda de graça. Então, no direito empresarial, não existe almoço grátis, né? Tudo é feito aí pensando no lucro, né? Então, a ideia por trás é o lucro e tudo é estruturado na forma de lucro, na busca do lucro. E por isso, então, que a característica do direito empresarial é a onerosidade. Pessoal, agora uma vertente um pouco mais técnica dessa onerosidade aí. Gente, no direito empresarial, como a ideia é sempre buscar o lucro, olha só, qualquer ato empresarial, ainda que ele não falar de valor, presume-se que ele é oneroso, presume-se que tem que ser
pago, né? Então, no direito empresarial, mesmo em omissão, mesmo quando não se fala de valor, né, a omissão aí a respeito do valor presume que tem que ter pagamento, presume que não é de graça não, presume que tem que ter pagamento. Enquanto que, pessoal, lá no direito civil, né, o direito civil, ele tem como característica a gratuidade. O direito civil, ele tem como característica a gratuidade, né? Por exemplo, pessoal, casamento. Ninguém casa aí para ganhar dinheiro, né? Quando é uma moça nova, né, e um senhor de idade aí, ou o contrário, né, um moço novo e uma senhora de idade, é por amor. É amor isso, gente. Não é para ganhar dinheiro, né? Então, os atos do direito civil, eles são gratuitos. Todo mundo casa por amor, né? Nada além disso. Se tiver algum efeito patrimonial, olha, nossa, não tinha nem pensado, né? O direito civil e os atos são gratuitos. Pessoal, estou brincando, né? Estou brincando, mas a regra no direito civil é a gratuidade. Então, se um ato regido pelo direito civil, ele não fala a respeito de valor, presume-se que ele é gratuito, né? Então, a omissão do direito civil presume a gratuidade, né? Por exemplo, aí, vocês já estudaram contratos em espécie, contrato de depósito, contrato de mútuo, contrato de comodato. Na falta de previsão a respeito de valor, eles são gratuitos, Então, por exemplo, eu estou aqui em casa, né, toco meu telefone, eu atendo, é um amigo, fala, o meu vizinho, né, ele fala, Rodrigo, você pode me emprestar o carro? Eu estou passando meio mal aqui, eu preciso ir na farmácia, você pode me emprestar o carro? Eu falo, empresto, pega aí. Aí ele pega, vai, faz o que ele precisa fazer, volta e me devolve o carro. Houve um comodato. Ele precisa pagar alguma coisa? Não, né? A regra é gratuito. E depois, eu vou poder cobrá-lo na justiça? Não, porque se não foi combinado o preço, presume-se que é gratuito, né? Então, a regra aí do direito civil é justamente a gratuidade. Bom, pessoal, e a última característica do direito empresarial é o cosmopolitismo. O direito comercial, o direito empresarial, ele é cosmopolita. E o que significa cosmopolita? Cosmopolita vem de cosmo, vem de espaço. E a gente acha que sabe, né? Porque ninguém sabe de verdade, né? A gente acha que sabe que o espaço não tem fim. O espaço se amplia aí ao infinito e além. Já dizia aquele jurista Buzz Lightyear, né? Do Toy Story. Né? E o direito empresarial, pessoal, não tem fim, ou não vê um fim, ou não quer um fim. O direito comercial, o direito empresarial, ele quer sempre crescer, ele quer sempre se expandir, ele quer sempre ir para áreas novas. Por quê? Porque quanto mais áreas abrangidas, mais gente. E quanto mais gente, mais potencial mercado consumidor. E quanto mais potencial mercado consumidor, mais negócios vão ser celebrados. E quanto mais negócios vão ser celebrados, mais lucro o comerciante vai ter. Então, o direito comercial, gente, ele não foi feito para ficar parado ou ficar numa área específica. Ele foi feito para se ampliar aí para cada vez mais e mais áreas, abrangendo mais e mais mercados consumidores aí, né? E ampliando, então, os negócios, maximizando o lucro. Pessoal, é justamente isso, né, que levou aí à criação dos estados, superando o feudalismo. Por quê? Porque quando se criou, então, o direito comercial, o direito empresarial, os comerciantes, eles começaram a ter muito lucro, eles começaram a ter muito dinheiro aí, surgindo a classe dos burgueses, né? Porque esses comerciantes, eles moravam nas cidades, né? Que eram chamados burgos, né? Surgindo a classe dos burgueses aí. Pessoal, e esses burgueses, né, já ávidos de lucro, já com muito dinheiro, né,
como é o ser humano por natureza, não ficaram contentes só com aquele dinheiro, passaram a querer mais. E para conseguir mais, eles precisavam comercializar no outro feudo. E depois comercializar no outro feudo. Aí eles queriam mais. E aí eles precisavam comercializar no outro feudo e, portanto, eles precisavam ir crescendo a sua área de atuação e, claro, a sua área de padronização. E foi por isso, então, que esses burgueses deram dinheiro para os reis, para que os reis, então, criassem exércitos e se fortalecessem e pudessem, então, subjugar ou anexar os senhores feudais, né, os feudos. E essa anexação dos feudos pelos reis é que deu origem aí aos estados nacionais, né? Primeiramente Portugal, depois a Espanha, a França, a Inglaterra, né? Tudo a partir do dinheiro dos burgueses e a ideia dos burgueses de ampliar o seu mercado, anexando cada vez mais feudos aí, formando então os estados. Pessoal, e isso aconteceu em primeiro lugar em Portugal, né, na chamada Revolução de Avis, né, dando origem ao primeiro Estado nacional, que foi Portugal. Mas evidentemente não parou por aí. Portugal então tinha dinheiro dos burgueses, conseguiu unificação política no Estado português e aproveitou, e não ficou contente, e aproveitou esse dinheiro aí, construiu as caravelas e partiu para as grandes navegações, vindo a descobrir aí, né, rotas para a Índia, né, rotas aqui para as Américas. Por quê? Porque eles eram curiosos? Não, porque eles queriam descobrir novas terras, novos mercados consumidores, né? E, consequentemente, novos produtos também. E veja que eles conseguiram. Ao criar uma rota marítima para a Índia, eles conseguiram trazer especiarias para a Europa de uma forma mais rápida, facilitada. Ao descobrir as Américas, eles descobriram pau-brasil, tabaco, né, em Cuba, o tabaco em Cuba, e começaram a levar esses produtos novos aí para a Europa e vender na Europa, né? Então, conseguiram mais mercado consumidor e mais produtos a serem comercializados, maximizaram os lucros, né? Então, e esse é o motivo pelo qual se teve as grandes navegações. E todos os estados depois fizeram isso, né? Um caso interessante é da Holanda, porque a Holanda ela não fez de forma estatal, né, as grandes navegações. A Holanda ela fez de forma privada, né, dando origem à primeira pessoa jurídica empresarial que se tem notícia, né, que vocês já ouviram falar aí das aulas de história, a Companhia das Índias Ocidentais e Orientais. A Holanda chegou num ponto que o próprio comerciante, o próprio ente privado fez as grandes navegações. Eles criaram a primeira empresa para fazer isso, né? A Companhia das Índias Ocidentais e Orientais. Inclusive, essa companhia veio aqui para o Brasil, dominou uma área do Nordeste brasileiro, né? E que ficou conhecido como América Holandesa, aí, né? A América Holandesa. E o governador dessa área, né, que foi o Maurício de Nassau, a gente acha que ele era um ente público, né, ou um servidor público aí, servidor da coroa holandesa. Mentira, ele era privado, ele era um gerente, né, claro que não era o termo gerente, né, estou brincando em relação a essa terminologia, mas né, a ideia é mais ou menos essa, porque ele era privado, ele era um gerente da Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, ele não era o Estado holandês, né, ele era privado. Né? Então, veja que ponto que chegou aí essa vontade, né, de se lançar a mares nunca antes navegados, né, ampliando o mercado consumidor e ampliando os produtos aí, né, de todos os estados, e dentre eles a Holanda, que fez de forma particular aí. Pessoal, e esse movimento não acabou, né? Recentemente aí a gente tem os blocos econômicos. Então, os países da Europa se juntaram e criaram a União Europeia, né? E essa ideia de padronização é inerente à União Europeia, tanto é que eles criaram uma moeda única para todos os países, que é o euro, e mais perto da gente aqui, né, o Mercosul,
países do sul da América do Sul e a Venezuela, né? Inexplicável, mas e a Venezuela também, né? Então, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile e a Venezuela, né? Criando o mercado comum do Sul aqui, né? Acabando com as barreiras alfandegárias, para que os produtos fabricados no Brasil possam entrar nos outros países, né, de forma facilitada, e os produtos dos outros países também possam entrar aqui no Brasil de forma facilitada, ampliando sempre o mercado consumidor. E, mais recentemente ainda, gente, nós temos um fenômeno conhecido como globalização, né? Globalização. A globalização não é porque nós somos idênticos aí, não. Nós temos diferenças étnicas, nós temos diferenças sociais, nós temos diferenças linguísticas, nós temos diferenças religiosas entre os vários povos do mundo. E por que tem globalização? Porque a gente é um mercado consumidor só, né? É econômico a ideia por trás. A gente é um mercado consumidor só. Então, produtos fabricados na China vão para o mundo inteiro, né? Então, o produto é pensado, projetado em determinado país, construído em outro, exportado aí para o mundo inteiro. Não sei como vai ficar com a pós-Covid, né? Não sei como vai ficar pós-Covid. Mas a ideia da globalização é essa, é um mercado comum no mundo todo. O mercado, né, o planeta é um mercado só, né? O planeta é um mercado só. E, pessoal, tenho certeza que isso não vai parar por aí, né? Quem é das antigas aí, quem é cabeça branca, já deve ter assistido aquele seriado Jornada nas Estrelas. Não é Guerra nas Estrelas, é Jornada nas Estrelas. E nesse seriado, Jornada nas Estrelas, narra-se as aventuras da USS Enterprise, né? Que é uma nave aí da Federação dos Planetas Unidos. Por quê? Porque um planeta só não foi mais suficiente, a gente precisa ampliar o mercado consumidor, vamos dominar outros planetas aí, né? Então a coisa vai para o cosmo mesmo, né? Daí o termo cosmopolita, né? A coisa vai se ampliando aí. Gente, ao passo que o direito civil, ele é nacionalista, é o contrário, né? O direito civil, ele é nacionalista, ele não foi feito para ampliar para outros estados, para outros países, ele foi feito para ficar restrito aí no seu próprio estado, né? No seu próprio estado, né? E, na verdade, gente, o direito civil, ele foi criado para isso, para ficar restrito àquele estado, para, na verdade, espelhar a sociedade que o criou, né? E o direito civil faz justamente isso, né? Ele espelha aí a sociedade que o criou. Por exemplo, casamento. No Brasil é proibida a bigamia, né? No Brasil é proibida a bigamia. Agora, no Marrocos é permitido. É permitido. Com sexismo, porque o homem pode ter várias esposas, a esposa não pode ter vários homens, né? Então é sexista. Mas, a princípio, né, nessa ótica sexista, é permitida a poligamia no Marrocos. Dá para a gente pegar a norma do Marrocos e trazer aqui para o Brasil? A norma de direito civil, a norma de família do Marrocos e trazer ela para o Brasil? Não, porque a sociedade brasileira não vai aceitar essa poligamia aí, né? E da mesma forma, não dá para pegar a norma restritiva no Brasil que proíbe a bigamia, né, e levar para o Marrocos, porque a sociedade marroquina não vai aceitar, né? Não vai aceitar. Isso prova para a gente, né, que o direito civil, ele reflete a sociedade em que ele foi criado. E ele é criado justamente para isso, para refletir aquela determinada sociedade e como forma, na verdade, de manutenção do status quo, né, de estabilização da própria sociedade. O direito civil, ele é uma forma de estabilização da própria sociedade. Então, ele não é feito para valer aí, ele não quer se ampliar, não, ele é bem fechado em si mesmo. Pessoal, e é em razão, então, dessas características que a gente divide aí direito comercial, direito empresarial do direito civil. Gente, o direito comercial, o direito empresarial, dada essas características, ele é muito mais apto aos anseios do comerciante, aos anseios do empresário para fins de obtenção de lucro. Ele acaba, na prática, sendo muito mais dinâmico, né, e permite essa ampliação de mercado consumidor.
E isso não seria possível no direito civil. Direito civil é travado, é formalista, em regra gratuito, nacionalista. Isso é péssimo para o comércio, né? Isso é péssimo para a empresa. E é por isso, então, que surgindo o comércio, né, surgindo a empresa aí, não dava para continuar só com o direito civil. A gente precisava, de fato, de um ramo do direito privado muito mais apto para as relações econômicas. E foi aí, então, que surgiu, que foi criado o direito comercial, o direito empresarial. Bom, pessoal, alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta, algum comentário sobre essas características? Alguém Professor, gostaria de perguntar alguma coisa? Fique à vontade. professor, posso falar? Claro? Tem uma pergunta. Eu não sei, primeira vez que estou fazendo direito empresarial, nunca, nem sei o que é, estou aprendendo agora com o senhor. Eu fiquei com uma dúvida, o senhor falou sobre o direito comercial, que ele preza a onerosidade e o lucro, certo? E eu tive uma pergunta, em relação às despesas do processo, então não tem justiça gratuita, então, no jeito? Em regra, não. Não é proibido, mas em regra, não. Dá uma olhada aí no artigo 99, parágrafo, não lembro que parágrafo que é, do Código de Processo Civil. Não é proibido a justiça gratuita para o empresário, mas, em regra, não se tem a justiça gratuita para o empresário, não. Né? Ele só vai ter se ele, empresário, né, ou ele, empresa, ou ele, pessoa jurídica, conseguir provar de fato que está incapacitado de recolher as custas processuais, né? É diferente, por exemplo, da pessoa natural, de quem não é empresário, né? Da pessoa natural, de quem não é empresário, pela letra do código, né? Vale a presunção de hipossuficiência. Então, se a pessoa dá uma declaração de hipossuficiência, pela letra do código, ela é suficiente, né? Então, o juiz pode deferir a justiça gratuita para a pessoa natural, para quem não é empresário, só com base na declaração de hipossuficiência. Agora, no caso de empresário, não, né? Não existe essa presunção. Ele pode até ter justiça gratuita, mas desde que ele prove realmente a incapacidade de recolher as custas, né? É o que está no artigo 99 do Código de Processo Civil. Ok, É isso. professor, obrigado. Imagina. Pessoal, mais alguém? Mais alguma pergunta? Doutor, em regra, justiça comum. Não sei, porque o que importa é se tem interesse da União ou não, né? Ou se é relação trabalhista. Ser empresário por si não dá para definir qual é a justiça. Você tem que verificar quem são as partes, qual é a causa de pedir, né? Não tem essa relação. Aí é demais. Você não consegue fazer essa relação. Mas a questão é, juizado especial não caberia, né? É incompetente. Caberia como réu. E caberia como autor se for microempresa e empresa de pequeno porte. Eu só não sei por que vocês estão fazendo relação com direito processual, né? Apesar da gente ter trabalhado direito processual, isso aqui não tem nada a ver com direito processual. Nós estamos na evolução histórica do direito empresarial da Idade Média, né? Então, assim, vocês estão indo extremamente além, né? Estão trabalhando a Lei 9.099, né? Então, acho que estão indo muito além aí, não é nosso objetivo aí. Mas o empresário, ele pode ser réu no juizado e ele pode ser até autor no juizado, desde que ele seja microempresa ou empresa de pequeno porte, né? Tem uma disposição expressa aí, acho que no artigo 8º da Lei 9.099, e também tem esse benefício pelo Estatuto da Pequena Empresa, né? Que é a Lei Complementar 123 de 2006, né? Mas não acho que é o momento para discutir isso, né? A gente está indo muito além aí. Pessoal, mais alguma coisa? Professor, Oi? o direito empresarial, ele é mais ou menos da mesma forma que o administrativo, com leis esparsas, ou tem um código próprio? Tem o Código Civil. A gente falou isso aí na aula passada. Tem a regência do direito empresarial é o Código Civil, né? Quando eu comentei a biografia, eu falei da Maria Helena Diniz. E a Maria Helena Diniz, ela é uma doutrinadora de direito civil. E ela está sobre direito civil, né? Trabalhando o código. Até que chegou um momento aí que ela se deparou dentro do Código Civil com normas de direito empresarial.
e como ela tem uma qualidade técnica, né, excepcional, ela continua escrevendo. E aí ela, na coleção de Direito Civil da Maria Helena Diniz, tem um livro de teoria da empresa, porque está dentro do Código Civil. Então, a regência é o Código Civil, o que não exclui leis esparsas, mas isso acontece em todas as disciplinas, né? Se pegar aí o direito civil, vocês têm o Código Civil, mas vocês trabalharam ali a lei de introdução, né, as normas de direito brasileiro. Pegar direito penal, vocês trabalharam o Código Penal e também aí, né, várias leis esparsas, como a lei de execução penal, como a lei das contravenções penais, como a lei de crimes hediondos, né, como a lei da prisão temporária. Então, é natural ter leis esparsas também. O direito empresarial é a mesma coisa. A gente tem a normativa básica, que é o próprio Código Civil, e a gente tem algumas leis esparsas também. Por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica, né, que é de setembro de 2019, a Lei Geral das Cooperativas, que é de 76, a Lei das Sociedades Anônimas, né, que também é de 76, o Estatuto da Pequena Empresa, que é a Lei Complementar 123 de 2006, né, a lei de cada um dos títulos de crédito. Então, letra de câmbio e nota promissória está na LUG, que é a Lei Uniforme de Genebra, a lei da duplicata, a lei do cheque, a lei do protesto, né? Também a lei de falências, que é a 11.101 de 2005. Então, é natural você ter um diploma padrão não, mas principal, mas você sempre vai ter leis esparsas. Não tem como trabalhar uma disciplina como é direito civil, como é direito penal e como é direito empresarial com um diploma normativo só, né? Vai faltar norma, né? Vai faltar norma. Então, é natural que tenha leis esparsas também, né? Mas a base é o Código Civil de 2002. A gente vai trabalhar essa evolução normativa também daqui a pouco, né? Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Então, vamos seguir. Olha lá. Pessoal, agora a gente precisa estudar aí a evolução histórica do direito empresarial no mundo. A evolução histórica do direito empresarial no mundo. E analisando aí de forma geral no mundo, a gente consegue identificar duas formas de evolução histórica, né? Duas fases de evolução histórica do direito empresarial. A primeira fase é a fase subjetivista. E a segunda fase é a fase objetivista, né? Então, no mundo aí, o direito empresarial, o direito comercial, o direito empresarial, ele teve duas fases. A primeira fase é a fase subjetivista, né? E a segunda fase é a fase objetivista. Pessoal, essa primeira fase, chamada fase subjetivista, ela ocorria, né? Ela se dava na época que o direito comercial ele estava ainda dentro das corporações de ofício, né? Ele estava ainda dentro das corporações de ofício. E ele era chamado, ele estava dentro da fase subjetivista, porque esse direito comercial dentro das corporações de ofício, ele valia apenas para quem fosse filiado à corporação de ofício. De modo que ele não valia para todo mundo, ele valia para apenas determinadas pessoas, ele valia apenas para determinados sujeitos que fossem filiados às corporações de ofício, né? Então, a fase subjetivista, ela é chamada subjetivista porque a gente não tem uma vigência geral do direito comercial, a gente tem uma vigência, na verdade, pessoal do direito comercial. Ele só se aplicava para quem fosse comerciante e vinculado a determinada corporação de ofício. É mais ou menos como hoje a gente pensar num clube, né? Todo clube ele tem o seu estatuto, mas o estatuto desse clube ele não vale para todo mundo, ele vale apenas para quem for sócio do clube ou, se não for sócio, quem está no estabelecimento do clube, né? No prédio do clube aí, e para mais ninguém. Por exemplo, pessoal, eu não sou sócio da Casa de Portugal e nem estou na Casa de Portugal. A Casa de Portugal tem estatuto, tem regras próprias? Tem, que não vale nada para mim, porque eu nem sou sócio, nem estou lá dentro aí, né? Agora, eu sou sócio aqui do Jales Clube, né? E sendo sócio do Jales Clube, o estatuto do Jales Clube se aplica para mim. Então, eu tenho que pagar mensalidade,
Eu posso frequentar, mas se eu for frequentar, eu tenho que... eu vou na piscina. Eu tenho que usar roupa de banho, né? Eu vou sair da piscina, eu não posso sair de roupa de banho, então eu tenho que seguir aquelas regras aí. Isso é uma vigência subjetiva, porque não vale para todos, vale apenas para determinadas pessoas, apenas para determinados sujeitos aí, né? Agora, pessoal, quem estava vinculado à corporação de ofício e, portanto, se beneficiava com as regras dessa corporação de ofício, começou a despertar inveja em quem não era. Então, quem não era, começou a olhar e falar, aquele cara lá é filiado e está ganhando, aquele cara lá é filiado e está tendo benefício. Eu também quero. E aí, o próprio Estado começou a olhar e falar, aqueles caras da corporação de ofício estão ganhando dinheiro, eles devem estar fazendo alguma coisa boa. E se é bom para eu, o Estado, já sei o que eu vou fazer. Vou tornar bom para todos, né? Vou tornar bom para todos. E aí, então, o Estado pega uma regra interna de uma determinada corporação que valia apenas para os associados daquela corporação e para mais ninguém. E ele, Estado, então, extrai aquela regra, põe numa lei, e aí é lei mesmo, acepção técnica, lei mesmo, norma do Estado, e positiva aquela lei. Ao positivar aquela lei, como toda lei, ela passa a valer para todos. Ela não vale mais para um sujeito em específico. Quando o Estado pega a norma e põe na lei, edita a lei e posta a lei, aquela norma, então, passa a valer objetivamente para toda a sociedade. Quando o Estado faz isso, acaba a primeira fase, vou até riscar aqui, acaba a primeira fase, que é a fase subjetiva, e inicia, então, a fase objetivista, né? Inicia, então, a fase objetivista aí, né? Pessoal, e essa fase objetivista, ela recebe o nome objetivista, objetiva, por dois motivos. Primeiro motivo, porque a norma de direito empresarial, ela passou a ser positivada pelo Estado. E ao ser positivada pelo Estado, ela passa a valer objetivamente dentro daquele Estado, independente do sujeito, para toda e qualquer pessoa, então. Agora, pessoal, quando uma norma, ela passa a valer para todos, né, ela passa a ser aplicada para todos, surge o problema. Por quê? Porque tem gente que realmente realiza atividade econômica, tem gente que realmente é comerciante, é empresário, tem gente que é. Então, claro, essa norma tem que valer para ele. Mas, na verdade, tem gente que não é comerciante, não é empresário. Eu, por exemplo, não sou comerciante, não sou empresário. Eu sou advogado, eu não sou empresário. E eu sou professor, né? Também não sou empresário. Quem é empresário é a Universidade Brasil, né? A Universidade Brasil é empresária. Eu não sou empresário, eu sou empregado, né? Eu sou contratado aí pela Universidade Brasil aí. Mas existe a lei do direito empresarial que vale para todos. Mas tem gente que realmente é empresário e tem gente que não é. E aí? Como que eu vou fazer essa divisão? Se a lei está aí para todos, como que eu vou saber se eu aplico a lei, se é empresário, ou se eu não aplico a lei porque não é empresário? De modo que, pessoal, essa fase objetivista, além de trazer uma lei valendo para todos,
foi necessário que ela trouxesse também um critério objetivo, um critério concreto, para que a gente pudesse finalmente diferenciar quem é o comerciante, quem é o empresário e quem não é nem comerciante e nem empresário, né? E esse critério objetivo, claro, ele foi previsto na própria lei. Então, veja só, pergunta de prova, pergunta de prova. Quais são as características da fase objetivista do direito empresarial? São duas características. A primeira, a fase objetivista, ela é objetivista porque ela traz uma norma legal posta pelo Estado e com vigência objetiva para toda a sociedade, para todas as pessoas, independente das características pessoais. E ela também é objetivista porque essa norma, ela traz também um critério objetivo para classificar, ou na verdade para conceituar quem é o comerciante, quem é o empresário e quem não é. E aí vocês vão me perguntar, professor, esse conceito de comerciante, esse conceito de empresário é importante? É, gente, é muito importante, porque ele é o próprio critério objetivo que vai fazer a divisão real entre quem é comerciante, quem é empresário e quem não é. Isso significa dizer que é esse critério que vai diferenciar onde se aplica o direito empresarial e onde não se aplica o direito empresarial. Porque a partir de um critério objetivo que define quem são os comerciantes e que define quem são os empresários, o direito comercial, o direito empresarial, só vai aplicar para essas pessoas que se adequam ao conceito legal de comerciante, que se adequam ao conceito legal de empresário aí. E quem, apesar de estar na sociedade, não se adequar a esse conceito legal de comerciante, a esse conceito legal de empresário, ele também não vai sofrer efeitos, a ele também não vai ser aplicado o direito comercial, o direito empresarial, né? Então, para a gente saber, na verdade, qual é de fato a aplicação do direito comercial, do direito empresarial, a gente vai ter que saber o critério objetivo, que é o conceito de comerciante, o conceito de empresário. Porque quem se adequar ao conceito vai receber a aplicação do direito empresarial. E quem não se adequar ao conceito de comerciante ou de empresário não vai receber incidência, não vai receber aplicação do direito empresarial. E aí eu vou perguntar para vocês, quem é comerciante, quem é empresário, se aplica o direito comercial, o direito empresarial. E quem não é? O que a gente aplica? É um ente privado, mas que não se adequa ao conceito legal de comerciante e de empresário. O que a gente aplica? Pessoal, se é ente privado, a gente vai ter que aplicar o direito privado. E o direito privado é direito empresarial e direito civil. Se não é empresário, se não é comerciante, se não é empresário, não aplica o direito empresarial. O que sobra dentro do direito privado? O que sobra? Direito civil. E é justamente esse ponto que a gente vai estudar na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai ter que estudar o conceito de empresário. E esse conceito de empresário ele é importante porque é ele que vai fazer a incidência do próprio direito empresarial. Quem se adequar ao conceito sofre incidência do direito empresarial. E quem não se adequar ao conceito vai sofrer incidência do direito civil, que é o meu caso, né? Eu sou advogado profissional liberal, não sou empresário. Então, a relação advocatícia é regida pelo direito civil, né? Eu sou empregado da Universidade Brasil, e aí não é direito civil, né? Aí é direito trabalhista, né? Tem uma peculiaridadezinha aí, é direito trabalhista, né? Mas eu não tenho nenhuma relação de empresariado, né, com a Universidade Brasil, porque eu não sou empresário, eu sou empregado dela. Ela, Universidade Brasil, é empresária. Eu sou empregado dela aí. Bom, pessoal, e para a gente terminar isso aqui, e aí eu abro para as perguntas, pessoal, nós vamos deixar para a próxima aula
o estudo da evolução histórica aqui no Brasil, né? Evolução histórica aqui no Brasil. Nós vimos a evolução histórica no mundo e a gente vai ver agora a evolução histórica aqui no Brasil. Mas é importante notar que o Brasil ele se tornou independente em 1822, né? E, portanto, quando o Brasil se tornou independente, quando o Brasil passou a se entender por gente, né, ele já surgiu dentro da fase objetivista. Então, o Brasil, ele nunca esteve na fase subjetivista. O Brasil, ele já entrou, ele já se tornou independente, ele já passou a existir de forma autônoma dentro da fase objetivista. Então, nós, no Brasil, sempre trabalhamos com uma norma escrita, uma lei escrita e um critério objetivo, né? No Brasil, a gente sempre teve uma lei escrita e um critério objetivo de direito empresarial. Começando aí, pessoal, pelo Código Comercial de 1850, não errei não, é 1850 mesmo, né? E esse código aqui, ele vigorou no Brasil até 2002, porque em 2002 ele foi revogado parcialmente pelo Código Civil de 2002. E é por isso aí que, a partir da pergunta de vocês, que eu reiterei, né, que a nossa norma básica aí é o Código Civil de 2002. Mas de 2002 para cá, porque antes era o Código Comercial de 1850, né, Código Comercial de 1850. E a gente vai voltar aqui na evolução histórica do Brasil, sempre interno à fase objetivista. Sempre tendo, então, leis escritas de direito empresarial e sempre tendo critérios objetivos para definir quem é o empresário e quem não é. E quem não for comerciante, quem não for empresário, é regido pelo direito civil. Pessoal, então veja, né, para finalizar aí, o direito civil, ele não tem uma definição do que é ou de onde se aplica, porque a aplicação do direito civil, ela é uma aplicação residual, na verdade, né? A aplicação do direito civil é uma aplicação residual. Então, a gente tem um conceito de empresário e o que se adequar a esse conceito vai para o direito empresarial. E a gente não tem o conceito do que é direito civil, porque, na verdade, não precisa. Porque tendo um conceito de empresário e não se adequando ao conceito, o que não se adequar ao conceito vai ser direito civil. Então, o direito civil, ele tem, na verdade, uma abrangência residual. Bom, pessoal, com isso a gente terminou aí o nosso conteúdo de hoje, né? Eu agradeço a presença e a paciência de vocês. Vou interromper aqui a gravação para o vídeo não ficar muito longo, mas a gente continua aqui batendo um papo aí. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fica à vontade. Obrigado.